a gente vai continuar a contextualização da Lei de Acesso à Informação numa conversa que eu tive com o secretário-geral da Associação Contas Abertas, uma ONG voltada a acompanhar a transparência na administração pública, nas 3 esferas, nos 3 poderes, que é o professor Gil Castelo Branco. Eu conversei com o professor Gil Castelo Branco sobre a Lei de Acesso à Informação, se o Brasil estava atrasado ou não, como foi a implementação da lei, quais os benefícios, quais as coisas que ainda precisam ser ajustadas, quais as críticas. Vejam só a opinião do Gil Castelo Branco. Gil, o acesso à informação é um tema que está muito quente no Brasil nos últimos tempos. Mas e no resto do mundo? Como que esse assunto é tratado? Bem, no mundo esse assunto já não é novo. Veja só que a primeira lei de acesso à informação é a lei da Suécia, que surgiu em 1766. A dos Estados Unidos, por exemplo, surgiu 200 anos depois, 1966. Mesmo aqui na América Latina, nós também não somos os pioneiros. A lei colombiana é de 1988. E uma lei que acabou sendo uma referência foi a mexicana, já em 2002, mas que introduziu fatos novos, como, por exemplo, a facilidade do acesso à informação e mesmo a criação de um órgão independente que julga os recursos quando as informações são recusadas pelos órgãos do executivo. Nós fomos o 90º país a possuir uma lei de acesso à informação. Agora, essa demora acabou sendo benéfica, uma vez que nós podemos nos inspirar nas leis que outros países já possuíam. Então, o texto da lei brasileira é um texto moderno, plenamente equiparado às principais leis ou às mais modernas leis existentes no mundo. E é verdade que existe um ranking internacional sobre acesso à informação? E qual a posição do Brasil nesse ranking? Existe sim um ranking mundial elaborado por 2 organizações não governamentais, uma canadense e uma espanhola. E nesse ranking, na última avaliação realizada, o Brasil ficou com uma boa posição. Entre 94 países, nós ficamos com a 14ª colocação, o que significa que nós temos um texto moderno comparável à das principais leis do mundo. Agora, há imperfeições. A maior delas, na minha opinião, é o fato de nós termos como órgão recursal no plano federal a Controladoria Geral da União, que é um órgão vinculado à Presidência da República, cujo titular é inclusive designado pela Presidente da República. Evidentemente não é um órgão isento como nós desejaríamos. Era melhor que houvesse uma agência que fosse mais independente para poder julgar se aquelas informações solicitadas ao Executivo deveriam ou não ser emprestadas. Você poderia citar alguns casos emblemáticos de benefícios do acesso à informação para o cidadão? E como o cidadão utiliza e se apodera dessa informação? Bem, na verdade, o que se tem observado é que muitas vezes o cidadão tem participado intensamente e até denunciando situações de enriquecimento ilícito. Muitas vezes ele descobre que um vizinho, um parente, enfim, alguma pessoa do seu relacionamento tem aparentemente uma renda incompatível com o padrão de vida que leva. Isso tem sido denunciado e as providências têm sido adotadas. Então, acho que a transparência é, sem dúvida nenhuma, a principal inimiga da corrupção. E agora nós teremos essa transparência não apenas, digamos, no plano federal ou nas grandes cidades, mas em todos os municípios brasileiros. Acho relevante que essas informações, sobretudo as informações salariais, sejam divulgadas, porque isso não constitui uma invasão de privacidade como alguns imaginam. Na realidade, invasão de privacidade seria se nós quiséssemos saber o que faz o funcionário público com o seu dinheiro, mas não é isso. Agora, quanto lhe paga o Estado, isso é uma informação que tem que ser de domínio público. Tal como na iniciativa privada, em qualquer empresa privada, o patrão sabe quanto ganha cada um de seus funcionários. E no Estado, os patrões somos todos nós, os cidadãos. Interessante esse depoimento. Dr. Levi, quando o Gil Castelo Branco fala em instância recursal, é algo típico do serviço de informação ao cidadão. Quando existe o pedido de acesso e ele é negado ou ele é dado e o cidadão não se sente atendido, isso a gente vai tratar numa outra videoconferência, especificamente uma capacitação sobre o serviço de informações ao cidadão. Mas em relação à instância recursal, foi a crítica do
do GIL na esfera federal. Como que é a instância recursal aqui no estado de São Paulo? Qual que é a nossa experiência que a gente pode auxiliar os municípios em relação a isso? É interessante, Flávio, a crítica do GIL no seguinte sentido: por mais que se faça um pedido dentro do órgão público, no final, quem decide continua sendo dentro do órgão público. No caso, seria a comissão mista integrada, no caso federal, por ministros de Estado. A ideia dele é que essa última instância deveria ser uma entidade fora da administração pública. É complicada essa situação, tanto no governo federal, entendeu por bem em não fazer isso, a última instância permanece dentro do executivo também. No estado de São Paulo, pelo decreto 58052 de maio do ano passado, a opção também está sendo por montar uma comissão estadual de acesso só com integrantes do Poder Executivo. A recomendação que se dá, particularmente, é que nos municípios vai se espelhar, a tendência é também, nesse momento, não integrar essa sociedade, essa comissão, essa última instância, por integrantes da sociedade. Por enquanto, manter ainda no ambiente público. Ok, doutor Levi. Então, agora vamos passar a palavra para a doutora Luciana. A questão sobre a transparência, como o Gil citou, ela já vem de muito tempo atrás. Aqui no Brasil, a gente pode considerar qual seria o marco inicial da transparência no Brasil em relação, em termos jurídicos, Luciana? Então vamos lá, Flávio. Na verdade, como o próprio Gil disse, né, no nosso vídeo, a transparência ela vem de um movimento mundial, né? Não é que o Brasil acordou e resolveu ter um Estado transparente e fazer legislações nesse sentido, né? Editar legislações nesse sentido. Não. Na verdade, ali ficou claro que há uma legislação primeira na Suécia, de 200 anos atrás. Nós vamos ver que isso chegou à nossa Constituição e só agora nós incorporamos de uma forma mais efetiva. Mas, embora seja tardio, né, eu entendo, doutor Levi, Flávio, que, como o Gil disse, é esse amadurecimento. Né? Nós tivemos esse amadurecimento do que era importante numa lei para regulamentar a transparência, acesso à informação. E a nossa está no ranking aí como 14º, 15º, justamente por quê? Porque analisando ali os países pioneiros, nós temos uma legislação que atende às diretrizes mundiais, de que o paradigma não é o sigilo, mas sim a transparência, que os pedidos não precisam ser motivados, né? Por quê? Porque a informação é do povo e que, na verdade, nós temos prazo para resposta e só podemos recusar com a motivação. Então, é inverso. Na verdade, já falando mundialmente, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de aí mais de 60 anos atrás, de 48, nós já tínhamos um preceito muito claro que o Brasil tem que observar, deveria observar, que está lá no seu artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, olha só, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Olha o quão amplo é esse preceito que estava na Declaração dos Direitos Humanos, né, de 48, mais de 60 anos, e que já deveria estar incorporado pelo Brasil, por ele ser um signatário. Dentro das convenções, pactos, que o Brasil também é signatário, nós temos uma de grande importância, que é a Convenção de Combate à Corrupção. E olha o que ela nos diz, nos seus artigos 10 e 13. Cabe à administração, órgãos, adotar procedimentos ou regulamentos que permitam aos membros do público em geral obter informações sobre a organização,
funcionamento e processos decisórios de sua administração pública. Então, vocês vejam que quando a gente começou a falar de transparência, logo há pouco, a gente falava de a sociedade participar e entender todas as ações do Estado, não é mesmo? Isso já estava em preceitos, né, mundiais em que o Brasil é signatário. O que significa o Brasil ser signatário? A partir do momento em que eu sou signatário de uma convenção, pelo entendimento do STF, isso entra no nosso ordenamento jurídico com o status de lei ordinária. Então, de alguma forma, já tem uma imposição, né? Mas, embora essas diretrizes, a gente sabe que não houve um tempo para isso ser embutido no nosso ordenamento jurídico, né? Então, nós vamos começar a trazer agora quando que, de fato, nós começamos a falar no ordenamento jurídico pátrio do direito à informação. Então, transparência no Brasil. Então, depois, né, de todos esses movimentos, de a gente falar da Carta Cidadã, como nós dissemos aqui, desses anseio da sociedade por um Estado mais transparente, daquela questão de estarmos há 2 décadas num regime militar, de estarmos buscando um processo democrático, nós conseguimos a tão sonhada Carta Cidadã, que logo no seu artigo 5º, ela traz para nós o direito à informação como um direito fundamental. E aqui, antes de a gente dar uma lidinha no artigo da Constituição, eu ouso dizer que sem direito à informação, nós não conseguimos buscar quaisquer outros direitos. Por que isso? Se eu não sei que meu filho pode ser matriculado numa escola por ser deficiente, ou se eu não sei quais são os procedimentos para eu conseguir um remédio gratuitamente pelo SUS, se eu não sei como buscar os meus direitos, como é que eu posso estar falando de outros direitos? Concorda, doutor Levi? Então, é nesse sentido, né, de que, na verdade, o direito à informação, ele precede aos demais, justamente porque eu tenho que conhecer para conseguir buscar, para conseguir conquistar esses direitos. Então, vamos ver como está lá o direito à informação no artigo 5º como direito fundamental. Inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei. Olha ali a Constituição chamando a atenção da necessidade de regulamentação desse preceito, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, que são as exceções. Então, a regra é a transparência, a exceção é o sigilo, e o doutor Levi vai estar falando disso com vocês mais tarde, o porquê. Ainda na Constituição Federal, no artigo 37, que fala sobre a administração pública, no seu parágrafo 3º, a Constituição diz, vamos lá, a lei disciplinará, olha lá, chamando novamente para regulamentação, as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, olha lá a participação social, regulando especialmente o acesso dos usuários a registros administrativos e as informações sobre atos de governo, observado e disposto no artigo 5º, inciso 10 e inciso 23. E aí, Flávio, ainda no artigo 213, a Constituição Federal nos traz uma nova obrigação para a administração. Vamos lá, parágrafo 2º. Cabe à administração pública, na forma da lei, mais uma vez chamando atenção para a regulamentação, a gestão da documentação governamental, olha lá, o trato da informação, gestão documental e as providências para franquear sua consulta a quando delas necessitem. Muito que bem. E aí a gente pode ter orgulho, né, doutor Levi, porque no âmbito estadual, de alguma forma nós já regulamentamos esse direito à informação. Então nós temos uma lei pioneira de 1999, que é justamente essa que cria as ouvidorias, que fala já do direito à informação. E agora
numa liminar do STF, o Congresso está tendo que correr aí para estar editando, votando numa lei de âmbito nacional sobre a proteção do direito dos usuários dos serviços públicos. É uma lei pioneira, né, doutor Levi? Ah, sim. E já vem, até está demorando, realmente, eu acho que a partir do momento que o usuário tem mais um instrumento para se defender contra o mau serviço, com certeza isso só vem a beneficiar a sociedade, com certeza. Luciana, a gente fala aí de toda essa legislação federal, estadual, até mesmo as declarações da ONU em relação à transparência. Mas na hora de colocar isso em prática, às vezes se esbarra num aspecto cultural. O que você pode dizer para a gente sobre a cultura do sigilo na administração pública? Então, Flávio, infelizmente nós temos todo esse arcabouço legal, né, que garante o direito à informação, mas o que aconteceu? Na verdade, até a Lei de Acesso à Informação, nós não tínhamos ferramentas para a concretude desse direito. Infelizmente, isso é um fato. Então, nós tínhamos lá garantido esse direito, mas nós não tínhamos como efetivar esse direito. E a Lei de Acesso à Informação nos traz isso a partir do momento que ela diz: eu posso pedir qualquer informação ao Estado, sem precisar motivar, e o Estado tem que me responder no prazo legal. Essa é uma quebra de paradigma, porque, em que pese as diretrizes mundiais viessem no sentido da transparência, ainda por causa dessa questão ditatorial, nós ainda temos arraigado a cultura do sigilo, né? Então, na verdade, a lei ela acaba nos impondo essa quebra. E até numa questão sociológica, eu estava vendo que, na verdade, para que se embuta na sociedade uma nova cultura, é preciso passar por 3 gerações. Então, na verdade, a gente estaria ali falando de 3 gerações, de uma média de 30 anos, do avô, do filho para o neto, nós estamos falando em 90 anos para embutir a cultura da transparência. Nossa Constituição de 88, Levi, ainda estamos muito jovens, né, então, para essa cultura. Então, a lei ela vem e quebra, mas nós temos ainda arraigado isso no servidor. A gente fica imaginando essas gerações em termos de funcionário público, ou seja, terão que aposentar mais uma leva, depois mais outra leva para realmente isso ser embutido. Exatamente, doutor Levi. Sabe, essa questão da informação, o funcionário público ele se sente como se fosse dono da informação. Então, quando a pessoa vem pedir informação, existe uma resistência. O que você quer com essa informação? Isso tem que ser mudado. E a lei, ela força realmente a mudança desse paradigma. Eu acho que o funcionário público tem que pensar o seguinte: antes de chegar e dizer o que você quer fazer com essa informação, tem que chegar, vamos procurar juntos essa informação. Você é o dono da informação, sociedade. Vamos juntos te dar essa informação, te devolver essa informação que nós, poder público, estamos mantendo, estamos tomando conta para você. Como se fosse um caixa de banco, certo? Você chega no caixa do banco para sacar o seu dinheiro. O caixa vai fazer o quê? Vai te dar o seu dinheiro, certo? Não vai querer saber no que você vai gastar, se está... Não, ele está aqui o seu dinheiro. Você é o dono do dinheiro. Mesma coisa, a informação é da sociedade. O servidor público, a administração pública é mera guardiã desse documento. É isso mesmo. E aquela grande exemplo de que eu estou lá no meu computador, eu vou embora daquele departamento, eu tiro meu pendrive com as informações porque eu entendo que elas são minhas. Não, são minhas, são públicas, né? Então, na verdade, a gente tem que quebrar isso, que as informações são públicas, são do cidadão, então temos que começar a nos ver como cidadãos, né? Esse espelho que a gente tem que colocar entre nós ali, servidores e cidadãos, porque somos cidadãos antes de tudo. E acredito, Flávio, que com ações como essa, nós aqui estamos contribuindo justamente para a quebra desse paradigma, né, de que a gente não tem que ter medo de que informação pode se disponibilizar, porque a gente já viu que todas as informações devem ser disponibilizadas, salvo aquelas por segurança que o Dr. Levi vai falar, de medo do chefe, das retaliações, não, justamente ao contrário. Eu vou estar infringindo, entrando numa sanção se eu não cumprir, se eu não fizer, e a gente vai estar falando sobre isso. E acho que começamos nesse movimento com ações como essas, que somos servidores e estamos aqui também quebrando esse paradigma dentro de nós mesmos.
Esperamos. Acho que no período da tarde a gente até vai dar orientações mais específicas sobre ações práticas para se quebrar a cultura do sigilo, proposta de ações de capacitação, assim como essa que o governo do estado está promovendo junto aos agentes municipais. Vocês próprios agentes municipais serão agentes de repercussão dessa nova cultura da transparência. Então a gente espera disponibilizar material, informações, orientações e até deixar nossos contatos abertos para que vocês possam repercutir essa cultura da transparência localmente através de capacitação, através de ferramentas tecnológicas.